Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Então, uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. E eu creio que o Senhor, Ele vai agir poderosamente na sua vida. A palavra de Deus, meus irmãos, ela está escrita, olhe bem, ela está escrita lá no Salmo 126, onde diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Deus, meus irmãos, é um Deus perdoador e galardoador daqueles que o buscam, como a própria palavra ela descreve. O Salmo 126 faz uma menção a respeito de quando a nação de Israel, ela foi, meus irmãos, levada cativa, isso mesmo, pelo Império Sírio, isso mesmo, o primeiro cativeiro, e depois, meus irmãos, pelo Império Babilônio, no segundo cativeiro. Esse povo, meus irmãos, eles se tornaram escravos, oprimidos, isso mesmo, pela Síria, depois pela Babilônia. E eles, meus irmãos, perderam tudo o que eles eram, perderam praticamente até a sua identidade, perderam as suas casas, a sua terra, que era Canaã, perderam, meus irmãos, os seus bens, a sua família, muitos, e se tornaram escravos e exilados. Alguém diz assim: pastor, mas o que levou este povo a ficar, meus irmãos, numa situação como esta? Foi o fato, meus irmãos, deles terem pecado e terem abandonado a Deus. Só que a palavra de Deus, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, no Salmo 130, pelo mesmo salmista, diz assim: das profundezas clamo a ti, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos às vozes ou à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observais as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Deus, meus irmãos, perdoou os pecados deste povo. E o Senhor, meus irmãos, libertou eles do cativeiro onde eles se encontravam. Que coisa maravilhosa! O Senhor, meus irmãos, perdoou este povo. O Senhor, meus irmãos, estava agora restituindo aquilo que eles tinham perdido, que era, meus irmãos, quando eles foram escravos, isso mesmo, pelos sírios, e em seguida, meus irmãos, pelo Império Babilônico. E olha o que a palavra diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Quando, meus irmãos, Deus, o Senhor, Ele restaura a vida de uma pessoa, isso mesmo. Isso, meus irmãos, traz uma imensa alegria e satisfação para esta pessoa. Assim aconteceu com este povo. Quando eles, meus irmãos, foram alcançados pelo Senhor, eles, meus irmãos, se encheram de alegria e de satisfação. Como no Salmo 130 diz, que o Senhor é um Deus, meus irmãos, que perdoa, isso mesmo. O Senhor é um Deus, meus irmãos, que perdoa, porque nele está o perdão, isso mesmo, para que ele seja temido.
Isso. E se nós, meus irmãos, cremos, acreditamos, isso mesmo, cremos que o Senhor é um Deus galardoador, que restaura, que liberta, que salva, é um Deus que perdoa. Você pode ter certeza que Ele vai perdoar, sarar e restituir aquilo que muitas vezes foi perdido na sua vida. Isso mesmo. O Senhor, meus irmãos, Ele restitui. E aqui, meus irmãos, este povo, eles, meus irmãos, provaram de Deus o benefício do Senhor. Provaram em que sentido, pastor? Quando o Senhor olhou para eles e libertou eles do cativeiro. Libertou eles do cativeiro. As nações olharam para aquele povo e disseram isso mesmo: grandes coisas fez o Senhor por estes. Porque, meus irmãos, quando olhavam para a situação daquele povo, isso mesmo, escravos, exilados, as suas casas e os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, queimados, isso mesmo. Só tinha, meus irmãos, as cinzas e os escombros do que era a cidade de Jerusalém. E agora, meus irmãos, aquele povo reingressa, meus irmãos, praticamente a 1000 quilômetros de onde era a terra deles natal, de volta, isso mesmo, a pé. Olha que coisa, a pé, porque não existia transporte, para reconstruir uma nova história, para reconstruir, meus irmãos, uma história nova. E quem olhava para aquele povo dizia: não há mais jeito, isso mesmo, nunca mais Israel será reerguido e levantado. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele levanta do pó, isso mesmo, como a palavra mesmo diz, e do monturo o necessitado. E Deus fez isto com Israel. Deus reergueu e levantou este povo, tirou eles, meus irmãos, da escravidão, tirou eles, meus irmãos, do exílio e os estabeleceu novamente, isso mesmo, porque o Senhor é um Deus de promessa, e o Senhor, meus irmãos, Ele cumpre com a sua palavra. E olha o que diz: grandes coisas, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa boca de língua, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, é o que dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Coisa maravilhosa. Que assim seja, isso mesmo, que percorra entre as nações, né? O que Deus Ele vai fazer pela sua vida. Grandes coisas fez o Senhor pelo seu povo. E lembre-se, todo benefício que recebemos de Deus não é méritos, isso mesmo, por mais que venhamos ser participantes no trabalho, no esforço. Esse povo trabalhou para Jerusalém ser reconstruída? Sim, isso mesmo. Mas, olhe bem, tudo isto porque Deus os restabeleceu e os restituiu. Isso mesmo. O fato deles terem lutado e trabalhado para voltar para a sua cidade e reconstruir, isso não veio, meus irmãos, deles, porque se fosse pela condição deles e a capacidade deles particular, nunca mais eles seriam restaurados e reerguidos. O favor, a graça imerecida do Senhor. E é isso que o Senhor Ele faz. Isso, meus irmãos, nos faz entender que tudo é pela misericórdia e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? E as nações olhavam e diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. Lembre-se que tudo é o favor e a graça de Deus.
Até quando, meus irmãos, desenvolvemos uma atividade? Até quando, meus irmãos, temos bom êxito em algo? Se o Senhor, isso mesmo, não nos ajudar, na sua capacidade própria você não vai conseguir. Amém, meus irmãos? Quantas pessoas, aparentemente, meus irmãos, têm forças, têm inteligência, têm capacidade, mas, meus irmãos, elas se frustram e não têm um bom êxito no seu trabalho. Por quê? Porque, meus irmãos, somente Deus é quem pode restabelecer e restaurar. Somente o Senhor é quem pode perdoar. O problema desse povo começou pelo problema espiritual deles, quando eles desviaram-se do Senhor, abandonaram a Deus. Mas quando eles, meus irmãos, se humilharam, reconheceram os seus pecados, foram, meus irmãos, transformados, eles, meus irmãos, agora reergueram-se para o seu devido lugar, para haver restauração novamente. Amém? E no versículo 4 diz: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E eles disseram agora, olha o que eles disseram agora: os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Isso mesmo. Até a nossa semente com lágrima, ela, meus irmãos, só tem o fruto devido. Isso mesmo. Quando esta semente, ela vem, meus irmãos, debaixo da obediência, da promessa e da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? O que semeia com lágrimas, isso mesmo, cegará com alegria. O que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mas tudo isso, esse trabalho e esse esforço que eles estavam tendo, iria ter um bom êxito. Por quê? Por causa da promessa, por causa que o Senhor estava com eles naquela caminhada, naquela obra e nesse propósito de restauração. Se não fosse, aí, meus irmãos, aconteceria o que está escrito no Salmo 127. Isso mesmo, o que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quer dizer, se o Senhor não abençoar o trabalho, se o Senhor não pôr as mãos, isso mesmo, naquilo que fazemos, se o Senhor não restaurar o que está caído, isso mesmo, em vão trabalham aqueles que a edificam. Em vão, meus irmãos, é a semente, isso mesmo. Até a nossa semente, ela, para ser plantada, tem que ser segundo o propósito, a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Pois então, entenda que sem Deus, sem a promessa de Deus, sem o trabalhar de Deus na sua vida, nada vai adiantar. Amém? Nós dependemos exclusivamente do Senhor para tudo. Pois então, seja obediente à voz de Deus. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Deixe que Ele guie, que Ele cuide da sua vida, dos seus caminhos. Isso mesmo. Na força do seu braço, na força do nosso braço, na nossa capacidade própria, nós não conseguimos. Amém, meus irmãos? Mas o Senhor é quem nos ajuda em todos os nossos caminhos. As nações irão olhar para você, irão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. Que todos possam olhar para você e diga: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Perdoou os pecados, sarou a terra, restaurou o que estava destruído, restaurou a família, restaurou a vida, a espiritualidade, restaurou a saúde, restaurou as finanças. E agora, meus irmãos, a boca se encherá de riso e de alegria. E nunca esqueça de gratidão, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Amém? Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Quero orar pela sua vida agora, neste momento. Vamos orar.
Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração neste momento tão especial. Espírito Santo, eu oro, meu Deus, agora, pela tua igreja, pela vida desta pessoa. Ô Espírito Santo, entra com poder na vida desta pessoa, na casa, na família, trazendo vida, restauração, curando o enfermo, o doente, o oprimido. Meu Pai, se existe alguém doente, cansado, oprimido, se existe alguém, Senhor, sentindo dores agora, desanimado, isso mesmo. A sua vida está aos escombros, como a vida deste povo estava, em exílio, em cativeiro, na ruína. Mas o Senhor olhou e restaurou a sorte de Sião. Que o Senhor, meu Pai, neste momento, que o Senhor, meu Pai, possa mudar isso mesmo. A situação, Senhor, desta pessoa. Tirar ela deste cativeiro, Senhor, de enfermidade, de dívida, de desespero, de medo, de opressão. Que esta casa seja restaurada, a vida desta pessoa seja restaurada. Que neste momento os pecados dela sejam perdoados. Que haja arrependimento profundo e que ela possa entregar a sua vida a ti, Jesus, como único Salvador, porque tu és aquele que perdoa, que salva, que transforma, que traz vida e alegria, e que todos possam olhar para esta pessoa e dizer: grandes coisas fez o Senhor pelo seu povo, por esta pessoa, pelo João, pela Maria, pelo Pedro, isso mesmo. Grandes coisas fez o Senhor pela vida desta pessoa. Não importa o nome, mas sabemos que nós fazemos parte desta pessoa. Nós somos esta pessoa. Que o Senhor, meu Pai, fez grandes coisas, sarou, perdoou, e o Senhor, meu Pai, transformou. Que assim seja, Pai. Como houve, Senhor, restauração no passado, na vida do seu povo, que haja agora na vida desta pessoa. Meu Deus, eu declaro, pelo poder do teu nome, Jesus Cristo, que assim seja na vida desta pessoa. Amém? Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Receba de Deus a bênção, tá? Se você desejar e não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, tá? E faça parte aqui das nossas orações diárias. Que Deus abençoe. Amamos você.